Olá pessoal, eu sou o professor Guimarães de Oliveira, Álvaro Guimarães de Oliveira, e venho aqui hoje bater palmas à política de juros de combate à inflação. Estrondoso sucesso, veremos isso aí. Que beleza, eu venho sempre dizendo que não vale nada e hoje estou batendo palmas para esta política. Eu hoje peguei o jornal, abri aqui o jornal Valor Econômico, e copiei isso que está aí. E vou fazer um comentário, vou ler ao mesmo tempo e fazendo um comentário, para ver se a gente entende o que está acontecendo, tá? E a gente perceber como o jornal gostaria que as coisas estivessem boas. Como as pessoas tendem a mudar as suas ideias ao você ver claramente. Ele não quer que você veja claramente, ele quer que você veja através dos olhos deles. Tá certo? Então vamos dar uma olhada. Inflação global. A inflação nos Estados Unidos e Europa está caindo rapidamente. Só caiu um mês. Só porque houve uma queda forte agora. Eles estão caindo rapidamente. Depois de mostrar resistências maiores altas de juros em décadas. Olha só. Nos dois lados do Atlântico. Quer dizer, já está há algum tempo. É uma taxa de juros fortíssima. E a inflação deu a caída esse mês. Pode ter sido um erro estatístico, pode ter sido um acontecimento qualquer que não foi captado, e se foi captado ele não diz, que para ele é melhor dizer que caiu rapidamente, tá certo? Pelo objetivo dele, que é mostrar que a coisa está boa. E aí você vai ver que na realidade não é isso que está acontecendo não, porque nos Estados Unidos está havendo um crescimento, saiu ontem ou hoje? Acho que foi ontem. Ontem, 5,5% cresceu a economia americana ontem. Dado apresentado. Quer dizer, o FED quer saber o que é que faz com a taxa de juros. Com certeza vai manter, mas pode sim elevar a taxa de juros. Tá certo? Isso seria um desastre para o Brasil, por exemplo, que está querendo baixar. Olha o que ele diz aqui. Dados de um par de meses não farão os BCs desarmarem as suas defesas. Ou seja, eles não vão baixar a taxa de juros. Mesmo num par de meses venha muito boa. Mas há ressalvas de que não hesitarão em voltar a elevar os juros, se necessários, feitas explicitamente pelo FED e pelo BCE europeu, tendem a se tornar pro forma. Não é verdade, meu amigo. Estão exatamente sem saber o que acontece. E fica esse boboca aí que escreve nesse jornal, não sei quem é que está escrevendo, dizendo que vai ser pro forma, uma coisa ali, botou só para botar. Não é. É porque eles não sabem. Não é só ele, o jornalista, que não sabe, como as pessoas conduzem a política econômica. E todo mundo, Estados Unidos, etc., quando coloca professores de jogo, essas políticas econômicas são conduzidas por economistas, por isso que a coisa é uma só, por economistas. E os economistas não têm a vontade nenhuma de analisar, por exemplo, por que aumentando a taxa de juros, levando tanto tempo, como ele diz aí, por mostrar resistências maiores altas de juros em décadas, nos dois lados do Atlântico, os juros não caem facilmente. É uma miséria para acontecer. Primeiro tem um lado que eles sabem, porque eles não atiram diretamente na inflação. Eles atiram em quê? Destruir as empresas, destruir empregos, impedir investimentos, aumentando a taxa de juros. Tá certo? E aí essa coisa acontece, esse desastre vai acontecer, porque evidentemente isso vai quebrar emprego, vai causar os maiores problemas econômicos e sociais do país, a taxa de juros alta, porque essa taxa de juros alta significa que alguém está ganhando ela. Mas tem alguém pagando. Isso é o rico que está pagando. Claro que não, quando você fala isso, o presidente do Banco Central brasileiro, o senhor Roberto Campos Neto, responde uma bobagem que não tem mais tamanho. Não, porque isso tem que ser, porque na realidade quem paga a inflação são os mais pobres. E daí?
porque os mais pobres pagam a inflação, vão apertar mais ainda os mais pobres, aumentando a taxa de juros? Se ele paga a inflação, os mais pobres, com a taxa de juros alta, o que acontece? Ele não paga não só a inflação, como os juros reais. Qual é a vantagem que tem nisso? A vantagem seria se essa aplicação de juros altos dominasse completamente a inflação e a inflação permanecesse muito tempo abaixo da coisa. Não acontece isso. Tá certo? Não acontece. Porque esta não é a política para combater a inflação. A combater a inflação, para ficar permanentemente, poder planejar um crescimento de longo prazo na economia sustentável, tem que ser através de uma política monetária, uma política fiscal. A política monetária não faz isso. A política monetária quebra a economia também. A economia começa a crescer. Quantos anos tem que o Brasil não cresce? Diz qual é a maior causa que existe porque o Brasil não cresce há tantos anos. Nesses últimos 10 anos, o Brasil se cresceu, a taxa média foi 1%, 0,1%. Não, 1%. Tá certo? É isso aí. Então o Brasil não cresce. Não cresce porque tem uma taxa de juros muito alta. Ontem mesmo assisti aqui um bate-papo, gestor de empresa, no final do ano a taxa de juros deve ser em torno de 24%, 9,5%. 9,5% quer que o Brasil cresça. Tem que se mudar isso. Eu acho que nós temos que combater a política de juros altos, como se combate o Lula, como se combate o Alexandre de Moraes, como se combate o Dino, o Flávio Dino. Nós temos que fazer também um combate a essa inflação de juros altos, porque todos eles fazem um mal terrível ao Brasil. Tá certo? Então vamos lá. Com a economia se retraindo significativamente, a zona do euro teve brusco declínio da inflação em 12 anos. Quer dizer, se vê uma coisa, dá para se pensar. A economia precisa se retrair significativamente para que a inflação decline. Com essa política de juros altos. Quer dizer, olha, para curar um paciente, né, uma febre, eu prefiro matar só depois que matar o paciente é que a febre vai embora. Mas eu começo cedo, não aplicando meus remédios nele. Se ele aguentar, ele vai continuar com a inflação alta. Se não aguentar, ele vai morrer. Quando ele morrer, definitivamente não existirá mais febre. É a mesma coisa que acontece aqui. Isso é a estupidez desta política. A previsão de crescimento para o ano de 0,6 indica que o bloco escapará da recessão. Ficam extremamente satisfeitos quando o bloco ou a economia qualquer escapa da recessão. Olha o crescimento 0,6, crescimento previsto para os europeus no próximo ano. É uma estupidez e eu não entendo como é que ninguém... Olha, primeiro é o seguinte, eu não espero que venha a solução por economistas, porque os economistas que comandam essa política são do sistema financeiro, todos eles. E o sistema financeiro é montado de uma maneira tal para que o beneficiado seja o sistema financeiro, os banqueiros e os rentistas. É montado dessa maneira. Por exemplo, o Banco Central tem uma cláusula interessante, tem uma função interessante. O emprestador de última instância, ele é obrigado a emprestar os bancos que emprestam aí, né? Fazem empréstimos, que definem as políticas de crédito do Brasil, mas quando eles se excedem, sempre estão se excedendo, né? Eles entram em crise financeira.
E o Banco Central tem esta obrigação de salvá-los. Que tal? Ou seja, o sistema financeiro está montado e armado para defender o sistema financeiro, para enriquecer o sistema financeiro, não tem outra dúvida. Eu quero que alguém qualquer desafie o presidente do Banco Central, que faça um artigo qualquer e diga que não é isso que eu estou dizendo. Olha só, é possível que haja algum repique na inflação até o fim do ano, com a chegada do inverno e o aumento dos preços da energia. Eles não tem certeza de nada. Você faz uma política que não tem certeza de nada, absolutamente. O pior é que eles combatem. Qual é a causa da inflação? A primeira causa da inflação, minha gente, é o Banco Central. O Banco Central, por exemplo, controla a inflação? Quanto tempo tem que ter? 3 anos, vai fazer 3 anos agora em março, que começou o ataque de juros altos à inflação. O que é que acontece? A inflação está aí, quase 5%. E quanto custa? Só esse ano vai custar quase R$1 trilhão a política de juros. Que tal? Qual é o sucesso do Banco Central nisso? Nada, nada. O Banco Central não tem sucesso nenhum. É uma ação negativa do Banco Central. E outra coisa, o Banco Central, ao ter essa cláusula de prestador de última instância, o que ele está fazendo? Está permitindo que os banqueiros se lambuzem em emprestar dinheiro e ganhar a rodo, porque tem os pobres que vão pagar, que o próprio Roberto Campos sempre está dizendo que é bom assim porque os pobres é que pagam a inflação. E com juros altos não paga inflação, paga sim. Paga não só a inflação, como os juros reais. É um absurdo isso. Porque se o Banco Central acabar com essa cláusula, tá certo? Já é algo extraordinário, isso não aconteceria muito. Porque quem se excedesse pagava por isso. E outra coisa, o Banco Central ataca a inflação pelo lado errado. Qual é a origem da inflação? A origem da inflação, não é? É o crédito. É o crédito exacerbado. É o crédito solto, sem nenhum controle. É esse crédito que provoca a inflação. É o maior responsável pela inflação. Claro que o déficit público também tem. Mas, em termos de comparação, o crédito é muito maior causador de inflação do que o déficit público. Se a inflação é causada pelo crédito, como é que o Banco Central vai controlar? Por que o Banco Central não faz uma política de controle do crédito? Através dos juros? Não dá, meu amigo. Está errado controlar crédito através de juros. Não dá. Teria que ser através da taxa de depósito compulsório. E não se faz isso. Era uma maneira sem custo, evidentemente, eu estou dizendo sem custo, em comparação com isso aí. Sem custo, praticamente sem custo. Você só aumentar. Olha, hoje em dia está 10%. Os bancos são obrigados a depositar 10% dos seus depósitos no Banco Central e emprestam o resto. Mas daqui a pouco está vendo que a inflação está alta. Então muda, de 10% muda para 30%. Se continuar alta, muda para 50%. Isso não custa nada. Não é os juros. Quando você diz, vou aumentar os juros, aumenta os juros, quem paga? É o pobre coitado. Isto é um absurdo. A presidente do BCE, o Banco Central da Europa, Christine Lagarde, disse, porém, que ainda é muito cedo para cantar vitória e que está preocupada com a pressão salarial, uma das fontes de impulsos inflacionários. Ou seja, a economia, se retraindo significativamente, a zona do euro teve um brusco declínio de 12 meses, 2,4%. Mas a Christine Lagarde está dizendo, olha, é muito cedo para cantar vitória. Porque não sabe exatamente o que está acontecendo.
Não é garantido que vai cair mais. Pode replicar. Inclusive, porque comanda são os economistas, e economistas não sabem o efeito da taxa de juros na economia, não sabem. Tanto não sabem que pensam que estão atacando a taxa, a inflação através da taxa de juros. Isso é impossível. Já disse algumas vezes, várias vezes, é impossível. Você atacar uma causa financeira com política financeira não é muito bem. O Banco Central tem que atacar fiscalmente, vender a Caixa Econômica, vender as ações que ele tem de Banco do Brasil, etc., de Petrobras. Isso aí é fiscal. Isso aí retira dinheiro da demanda. Agora, aumentar a taxa de juros com o quê? Com título de dívida pública? Isso é uma piada, meu amigo, de mau gosto. Porque custa muito para gente pagar esses errinhos desses caras. Olha, só quero colocar aqui uma coisa para ficar bem claro. Eu não sou petista. Eu ficarei ofendido se alguém achar aqui que eu estou defendendo a política petista. Não é, porque primeiro petista não sabe o que é que ele está falando. Ele está pedindo para baixar a taxa de juros. Eu não estou pedindo para baixar a taxa de juros. Eu estou pedindo para medir, para mudar a arma de ataque à inflação. Encontrar outra estratégia para atacar a inflação e não a juros altos. Tá certo? E existem outras muito melhores que isso. Uma que eu acabei de falar aí agora, que é a taxa de desconto do compulsório. Controlando o crédito, você controla a inflação. O Roberto Campos Neto disse hoje que as expectativas de inflação tiveram uma pequena melhora. Olha, eu já tenho dúvida do Roberto Campos já há algum tempo. Ele tem feito algumas coisas que eu fico assim me perguntando por que o Roberto está sendo eleito presidente do banco, como está sendo considerado o melhor presidente de Banco Central do mundo. Para mim é porque ele tem um trunfo na mão que é excelente. É um excelente status para ele. Ele talvez seja um dos maiores, por muito tempo. Ele tem a taxa de juros alta mais alta, de juros alta não, de juros reais mais alta do mundo. E por muito tempo. Tem muito tempo que ele tem a taxa de juros reais mais alta do mundo. Eu acho que isso ninguém tira da mão dele. E talvez seja por isso que ele já foi eleito o principal presidente do Banco Central do mundo 3 ou 4 vezes e vai agora, porque agora ele retornou. Ele retomou a liderança. Novamente o Brasil, a maior taxa de juros reais é o Brasil. Ok? Mas vamos lá. Então, Roberto disse que a expectativa de inflação tiveram uma pequena melhora. Nesse mesmo dia que eles tinham uma pequena melhora, saiu o índice de inflação, a inflação subindo. Subindo pouco, é verdade, não interessa, está subindo. Pelo tempo que esse juros está tão alto na economia, e você ainda ter a inflação repicando, significa que essa estratégia não vale nada. Pode jogar fora isso devia ser proibido. A avaliação ritmo do 4,5% da Selic segue apropriado. Porra. É uma piada esse Roberto Campos. Não é só o Roberto, não. É todo mundo que pensa assim. Conclusão. Olha essa conclusão, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Os juros altos agem como um furacão. Destroem as empresas, os investimentos, os empregos, tornam o crescimento econômico ínfimo ou recessivo, e não se tem certeza se a inflação está dominada e nem se teremos dias melhores na economia. Com certeza, dias melhores na economia não teremos, porque os juros acabam com a economia. Vai ter que se reconstruir tudo de novo. E aí é outra luta, não é mais juros altos. Só posso bater pau para essa política nefasta de economistas arrogantes que não param para ver com clareza por que os juros altos não derrubam a inflação. E a resposta é clara, está no erro de combater a inflação com política financeira. Impossível de combater a inflação, ao invés de aplicar uma política fiscal.
que é a única política que combate a inflação. Se eles estão agindo errado, gastando tanto dinheiro erroneamente que não acontece nada, pô, acaba com isso. Joga essa teoria fora. E joga esses caras que apoiam isso fora também. Pô, um abraço, pessoal, e até a próxima. Olá, pessoal. Eu sou o professor Guimarães de Oliveira, Álvaro Guimarães de Oliveira, e venho aqui hoje para ter palmas à política de juros de combate à inflação.